Ouvinte da Paz. Para viver bem. Muito bem, hoje quarta-feira é dia de Faculdade Paulo Picanso, hoje trazendo um tema bastante importante para a nossa saúde dentária. Vamos falar sobre alinhadores e, claro, já vamos chamar a nossa querida Elis Rodrigues, direto lá do podcast da faculdade. Elis, bom dia para você. Pronto, Elis? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Shalom. Prazer estar aqui. Uma feliz quarta-feira para todos nós, né? Uma quarta-feira abençoada. E hoje eu não estou sozinha, hoje eu trouxe uma convidada aqui para gente, para estar aqui conversando um pouquinho sobre odontologia, né? Esse assunto que a gente está aqui toda quarta-feira conversando mais. Estou aqui com a doutora Charlene. Doutora Charlene é quase especialista em ortodontia. Já estamos aí nos últimos dias, né, da sua especialização. No último módulo já da especialização de ortodontia. Doutora Charlene é nossa aluna do mestrado aqui da Faculdade Paulo Picanso, uma aluna também que foi da nossa graduação, fez parte de programas de extensões aqui, e a gente trouxe para falar hoje sobre esse assunto, que a gente sempre muita participação dos nossos ouvintes, que vai ser a ortodontia, né, sobre o aparelho. E nos últimos anos a gente tem escutado algumas pessoas falarem de alguns outros tipos de aparelho, não aquele convencional que a gente usa desde sempre, né, doutora Charlene? O aparelhinho com ferro, com as liguinhas, com os brackets lá, que o pessoal ficava dizendo, boca de lata, e sempre tinha aquele bullying, principalmente com as nossas crianças. Visto isso, hoje a gente tem uma nova opção para esses aparelhos, para maneiras de alinhar os dentes, que são os alinhadores. E aí eu começo perguntando, doutora Charlene, para a senhora especialista em ortodontia, qual a principal diferença entre o alinhador ortodôntico e o aparelho ortodôntico fixo, que é aquele do ferrinho que a gente usa constantemente? Pronto, primeiramente gostaria de agradecer, muito feliz por estar aqui falando sobre esse assunto, principalmente porque sempre surge essa pergunta, alunos perguntam, será que os alinhadores vão substituir o aparelho fixo tradicional? Porque realmente gerou muito isso pela questão estética mesmo, todo mundo quer usar o alinhador, mas hoje com vários estudos, vários artigos, a gente sabe que os alinhadores não conseguem ser realmente utilizados em todos os casos. Existem indicações para os alinhadores, certo? Então, você precisa passar por uma avaliação para que a gente possa ver se o seu caso pode ser utilizado o alinhador. Em alguns casos que a gente não consegue realmente resolver. Existem algumas vantagens, tanto dos alinhadores como dos aparelhos fixos, e o dentista que é capaz de passar todas essas vantagens e desvantagens para o paciente. O alinhador tem aquela vantagem estética, a vantagem do paciente conseguir tirar, aumentar. Só que o paciente, às vezes, se ilude muito naquela de não vai doer, porque é um alinhador, mas a Elis está aqui de prova, ela usou. Fui paciente de alinhador. E ela sabe que tem o desconforto, porque o dente vai movimentar e o desconforto vem disso, certo? Tem a questão também, o alinhador, o paciente consegue remover para fazer a escovação, então isso é uma vantagem, certo? Só que a gente consegue ver nos artigos atualmente que cerca de 94% dos casos precisam de algum refinamento depois dos alinhadores, tem a questão do custo, então vale o paciente escutar o dentista, ver se realmente o seu caso tem indicação para aquilo, questão do custo, se para ele é válido, e aí ele optar pela opção que ele realmente acha que seja melhor para o caso dele. Ótimo. E se você que está em casa não sabe o que é um alinhador, provavelmente você já escutou falar aí pelo nome de marcas, né? A gente tem algumas marcas, Soul Smile, Invisalign, que são aqueles aparelhos transparentes, umas placas transparentes, que tem essa proposta aí de estar alinhando os dentes, né? Ele aparece como uma propaganda aí, como se fosse um substituto do aparelho fixo. Mas como acabamos de pela doutora Charlene, não é exatamente assim, não é para todo caso, tá? E se você quiser saber se o seu caso é para alinhador, o caso do seu filho, como você consegue usar alinhador, você tem que procurar um especialista para que ele possa estar te falando ali a verdade, né? E tá trabalhando ali com a verdade para você. Vamos lá para a segunda pergunta, doutora Charlene. Quantas horas por dia eu preciso usar o meu alinhador? Porque não é só na hora que eu quero, né?
Exatamente. Inclusive, se o paciente ele não utiliza o alinhador da forma que o dentista passa, que seria o quê? No mínimo 22 horas, tira só para comer, para fazer a higienização. Se o paciente não utiliza, o dente ele não vai entender que ele precisa sair do lugar, certo? Então, o tratamento ele não vai andar. O aparelho fixo ele está ali direto. Então não Não tem tem como para onde, tirar, né? não tem para onde o paciente correr. Então, ainda isso também o dentista vai levar em consideração se você é um paciente que pode usar alinhador. Porque, por exemplo, uma criança que não tem um cuidado com a saúde bucal, muitas vezes a criança não gosta também de escovar o dente, não tem esse cuidado próprio com isso, a criança vai perder, o cachorro vai comer, certo? Não vai querer colocar, doeu, vou tirar consideração para saber se esse paciente realmente tem perfil para alinhador. Sim. E é uma questão muito de disciplina também, né, doutora Charlene? Então, se você já sabe que não é um paciente disciplinado, provavelmente o alinhador não é para você. Não foi para mim, por exemplo. Eu utilizava o alinhador para tentar dissolver um pouco de um apinhamento que eu tenho, e eu não utilizava as horas mínimas por dia. Depois eu tirava na hora do almoço e passava horas. Então, se você for esse perfil de paciente, talvez o alinhador não seja a sua melhor opção. Porque no alinhador a gente tem ali um tempo de troca, né, doutora Charlene? Fala de quanto tempo a gente troca a placa? Pronto, exatamente. Quando a gente vai fazer o tratamento com alinhadores, o dentista ele vai passar as placas para o paciente a 15 dias, certo? Então, ele vai vir fazer uma manutenção, onde o dentista vai observar se precisa fazer algum desgaste, algum ajuste na oclusão, e ele vai te entregar essa placa, certo? E aí você pode ficar vindo fazer essas manutenções a cada 15 dias ou a cada 30. Isso vai depender muito do dentista e quantas placas ele vai dar para o paciente por manutenção, certo? Mas é importante que o paciente vá direitinho na manutenção para que o dentista observe se existe o espaço para aquele dente ir, porque também se ele não vai para a manutenção, eu te entregar aqui todas as placas de uma vez e você simplesmente só ir trocando as placas, se não tiver para onde o dente ir, ele não vai sair do canto. Então também o tratamento não vai andar. Ou seja, se você não tiver usado outras placas anteriores corretamente, você não vai conseguir trocar para a próxima placa, né? Você não consegue evoluir no tratamento, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo a se citar. Se não utilizar da maneira correta, provavelmente o teu tratamento vai ficar ainda mais atrasado do que provavelmente já seria, tá? Tem alguma restrição alimentar que eu tenho ao utilizar o alinhador, doutora Charlene? Pronto, Tem coisas que eu não posso havia comer? Pronto, como eu já havia citado anteriormente, o alinhador, quando a gente vai se alimentar, a gente precisa tirar. Ninguém vai comer com a plaquinha, não. Certo? Então, você pode se alimentar normalmente com os alinhadores, né? Removendo, no caso, eles da boca. Terminou de se alimentar, escova o dente e põe o alinhador de volta. Certo? A vantagem deles são isso. A gente nunca vai se alimentar com eles. E a vantagem da escovação também, que a gente pode tirar, então fica mais fácil para o paciente ter esse cuidado com a higiene. Ótimo. Aproveitando aqui essa pergunta, uma pergunta que a gente recebe sempre aqui no programa, doutora Charlene, seria assim: eu uso o alinhador, uso aquela plaquinha de contenção, e eu sei que eu não posso comer com ela, mas eu posso beber com ela, posso tomar ali meu cafezinho, posso tomar refrigerante, água, suco. Pronto. Água, tudo bem, mas essas outras coisas com muita pigmentação podem acabar com o tempo pigmentando as placas. Até mesmo, eu vejo muito paciente de contenção, mesmo que acaba não tendo um cuidado com as placas, a higienização, e acaba gerando placa bacteriana na contenção, ou então no alinhador. Então, é importante que você evite fazer o uso de qualquer tipo de alimentação, e é importante também ter o cuidado com as plaquinhas, também quem usa contenção, de fazer a higienização direitinho para não ficar acumulando. E como seria a higienização correta das plaquinhas, doutora Charlene? Pronto, a gente pode fazer a escovação, plaquinha, lavar ela, certo? Para poder evitar que fique acumulando. Onde tem muitas reentrâncias, que são a região dos dentes lá de trás, certo? Que geralmente onde eu observo que acumula bastante. Tá. E eu posso passar normal na plaquinha ou tem algum outro sabão que eu utilizo? Pode passar. Sem mudar as propriedades da plaquinha, Exatamente. Né? Ótimo. Perfeito. E uma próxima pergunta, doutora Charlene. Utilizar os alinhadores dói mais ou dói menos do que utilizar o aparelho normal?
Pronto. Eu não tive a experiência do alinhador, tive a experiência do aparelho fixo, mas já adianto, né? Eu tenho a Elisa aqui, que ela foi usuária, e eu observei realmente de pacientes como ela de que realmente dói da mesma forma, né? Ela pode falar para vocês um pouco até melhor do que eu Dói. sobre isso. Ela diz, né, que dói bastante, que talvez ela não soubesse nem tinha tentado, né? E o aparelho fixo é como eu te falei, é aquela dor ali, mas até nos casos mais complexos, a gente sabe que a gente consegue resolver. Já a plaquinha é aquela dor ali, e o problema da plaquinha, como eu já falei, o paciente consegue tirar. Então, muitas vezes, eu não tô aguentando essa dor, vai lá e tira. Tratamento não vai acontecer. Então, se você está em casa e você não entende: "Ai, por que que o meu dentista não me ofereceu essa opção?". Às vezes o teu dentista não te ofereceu essa opção porque não é a melhor opção para o seu caso, tá. Então, no caso, nós ortodontistas, a gente entra num consenso de que a gente só consegue passar alinhador para aquela pessoa, por exemplo, primeiro, se tiver indicação do caso, e número 2, se você sabe que esse paciente é um paciente disciplinado o suficiente para utilizar alinhador. Sem disciplina não vai haver resultado. Se você não utilizar as 22 horas por dia, comparecer às manutenções, realizar as trocas, provavelmente o seu caso não seria um caso para alinhador. Se você não costuma lembrar de tirar para comer ou então de botar de volta após comer, talvez seja necessário ali você estar, voltando para o aparelho fixo mesmo, que a gente já tem comprovação científica de mais de 200 anos, quase 200 anos, na verdade, e que a gente já sabe que funciona e que vai colocar todos os teus dentes no local, tá bom? E lembrando também que o aparelho fixo a gente não tem só a opção metálica, a gente também tem os aparelhos estéticos, de safira, cerâmica, que são aparelhos que são fixos, mas eles têm uma coloração mais semelhante ao dente, então fica um pouco mais estético do que o tradicional. Então, Sim, se bem você melhor. não quer de jeito nenhum usar aquele metálico, também tem a opção do aparelho estético. Bem melhor. E é tão bom quanto, a gente já é comprovado cientificamente que ele consegue fazer as mesmas movimentações do aparelho, do bracket de ferro mesmo convencional, né. Talvez ali você vai sentir um pouco de dificuldade em relação a preço, ele vai ter um preço, um custo mais elevado, que é um bracket, assim, diferente do bracket de aço, um bracket de safira, né, ali já vai ser um pouco mais caro, de cerâmica, então vai ser um pouco mais caro, tá. E aí se quebrar alguma pecinha, você vai precisar repor a pecinha, tá. Então, pode ser um pouco mais caro, mas ele traz essa opção estética que a maioria dos nossos pacientes deseja e que a gente já sabe que é um dos principais motivos pelo qual o paciente prefere o alinhador, busca o alinhador. Às vezes hoje em dia já é super normal, né, doutora Charlene, chegar o paciente para você e dizer assim: "E alinhador, não tem como não ser alinhador?". Exatamente, só que são casos que muitas vezes a gente já vê aquele caso paciente com a mordida cruzada, que é aquele dentinho muito o inferior muito mais para frente do que deveria, pacientes muito complexos, muito apiamento, que é muito aquele dentinho tortinho, que a gente chama de entramelado, né. Sim. Quando é muito apiamento, a gente não consegue resolver só com alinhador, mordidinha aberta. Então tem vários casos que o dentista já vai ver que não é para alinhador e vai orientar, que é o correto, né. E o paciente, ele vai decidir mediante essas orientações. E a gente é bom lembrar também, né, doutora Charlene, que a gente vive no estado que tem mais o número de mutilados do Brasil. O que que é ser mutilada? É quando durante aí a minha vida adulta, início da minha vida adulta até o final, eu perdi algum dente permanente. Principalmente os molares. Aqui no Ceará a gente costuma muito: "Ah, tô com dor de dente", retira o dente, não trata, retira. E aí o que que acontece? Fica para o ortodontista a bronca de fechar aquele espaço. Tá? E nem sempre com alinhador, na verdade, já tem comprovações, artigos, né, que mostram pra gente que o alinhador sozinho, ele não faz esse trabalho de fechar o espaço que era para ser de um dente molar, que é aquele dente grandão que fica lá atrás. Então, o que que a gente faz, doutora Charlene? Existe também outra opção de tratamento sem ser só o alinhador ou só o aparelho fixo? Teria como eu misturar os 2? Pronto, a gente tem as técnicas híbridas, inclusive, quando o paciente quer muito alinhador e a gente vê que tem alguma coisa em específico no caso dele, que não é para alinhador, a gente consegue fazer a técnica híbrida, que é em um momento do tratamento eu usar o fixo
e depois usar alinhador, ou junto também a gente fazer um corte na placa e em um local específico. Por exemplo, ela citou o caso do paciente que perdeu o molar, que é aquele dente lá de trás. Quando o paciente ele perde o molar, é muito comum que o outro que restou, ele deite, ele tombe, que a gente chama. Eu sempre digo para os pacientes, o dente é preguiçoso. Então, se tu perde um dente, não coloca nada, ele começa a deitar, afastar, entortar. Então, nesses casos, a gente não consegue, de jeito nenhum, é bem difícil conseguir É com bem difícil alinhador. conseguir com E aí alinhador. a gente pode combinar os dois, as duas técnicas de utilizar o fixo, que é o que realmente resolve, e o alinhador. Então, isso tudo precisa ser conversado com o paciente antes de iniciar o tratamento. Né? E existe também a opção dos acessórios, né, doutora Charlene? Você está utilizando ali um mini implante, que é um parafusozinho que a gente instala ali na boca do paciente e ajuda a gente a colocar ali um elástico, puxar para puxar alguns dentes, né? Então a gente tem outras opções também que pode ir fazendo junto com o alinhador, junto com o aparelho fixo, para ir melhorando esse aspecto do paciente, né? O tempo de tratamento, às vezes, e melhorando ali realmente resultado para o paciente, né? E aí a gente tem aí mais uma pergunta, doutora Charlene. Existe um limite de idade para utilizar o alinhador? Eu só posso começar a utilizar quando eu tiver 12 anos e eu só posso ir até os 60? Existe esse limite? Isso entra até mesmo para ortodontia no geral. Muita gente fala, eu faço muita avaliação e a pessoa diz, não, sou muito velha para usar aparelho. E a gente que está aqui nesse âmbito da orto todos os dias, a gente vê que tem pacientes de todas as idades, tanto muito jovens como pacientes mais velhos. O que a gente leva em consideração na hora de fazer a ortodontia, falando em um geral, é justamente a indicação. O paciente tem indicação para isso, ele precisa. Essa questão, eu sou muito velho. Tem muito paciente que vem da prótese porque não conseguiu colocar uma prótese, não tem espaço. Justamente por essa questão que eu acabei de falar, perdi um dente, demorei muito para procurar, e eu não tenho mais o espaço. Então, a gente precisa gerar com o aparelho. Também muito comum, é muito criancinha, meu filho, ele não precisa agora, vamos esperar trocar os Às vezes está dentes. na idade ideal, né? E a gente sabe, inclusive, que já foi falado aqui em outros programas, dos fatores de intervenção imediata, que o dentista consegue ver ali, olha, tem um fator aqui que eu preciso intervir. Muito comum a gente ver criança com o canino impactado, que não tem espaço para nascer. E se a gente tivesse visto isso antes, tivesse passado por uma consulta, a gente conseguia evitar. Então, mas entrando mais na parte do alinhador, a parte importante de ressaltar é aquilo que eu falei. Será que é muito jovem, ele tem essa disciplina para usar um alinhador? Então, o que a gente vai levar em consideração é isso, a disciplina do paciente, a indicação, e não só a questão da idade em si. Show. Tem uma pergunta que a gente costuma receber sempre por aqui, doutora Charlene, eu vou até reformulá-la para o alinhador, que caso alguém em casa esteja com essa dúvida. Meu filho tem 7 anos de idade e ele tem a mordida aberta. E ele já sofre um bullying na escola, os amiguinhos ficam ali pegando no pé dele porque ele tem essa mordida aberta. E ele não gostaria de usar o aparelho fixo, porque já é chato a situação que ele passa. Teria como resolver a mordida aberta dele, né? Aquela mordida assim mais abertinha, depois de usar bico, chupar dedo, com alinhador? Pronto, em relação à mordida aberta, é um dilema muito grande, né? Porque a gente que estuda mais a fundo os alinhadores, a gente vê que o movimento que a gente precisa para o fechamento da mordida, para alinhador, é um movimento muito difícil, é um dos mais difíceis. Então, não tem o que a gente chama de uma acurácia boa, que é o quê? Um bom prognóstico de conseguir só com alinhador. Então, muitas vezes, quando o paciente tem esses movimentos muito difíceis de fazer no tratamento, o ideal seria ele fazer o aparelho fixo. Por quê? Porque mesmo que ele queira colocar o alinhador, a gente faz um planejamento e vai dar uma quantidade de placas muito alto. E muitas vezes você não vai chegar no resultado que é o desejado. Então, o ideal seria, no caso desse, aproveitar que é jovem para fazer o aparelho fixo mesmo. A gente consegue resolver rápido em muitos casos, mas também levando sempre em consideração se o paciente é cooperativo. Porque também para fechar mordidas abertas. Com o aparelho fixo, a gente também precisa de elástico. E se o paciente não usa, sempre falo isso, o dente não vai entender que tem que sair do canto se você não usa. Então, sempre vai precisar dessa cooperação. Da colaboração do paciente, com certeza. Exatamente. Outra pergunta, doutora Charlene, acho que a gente está aqui quase encerrando o nosso momento, mas assim, últimas perguntinhas aqui para fazer para a senhora. Esse
o alinhador, né? A gente recebe muito dos nossos ouvintes perguntando por que é que o alinhador é tão mais caro que o aparelho fixo. Pronto, é porque o processo para gerar um alinhador é um processo bem mais caro, material, realmente tudo é mais caro. Então, isso precisa ser repassado para o paciente, certo? Então, o alinhador, ele é feito em cima de um escaneamento, que é todo planejado do paciente, é feito tudo de forma digital, é impresso em impressoras 3D, com resina 3D. Então, tudo isso tem um custo mais elevado, diferente dos brackets, certo? Que tem um custo, porém, um pouco menor, relativamente bem menor do que seria para confeccionar um alinhador. Então, por isso que o tratamento com alinhadores se torna um tratamento mais caro. Show. E acho que agora a gente parte aqui pro veredito final, né? Se eu quiser colocar alinhador na faculdade Paulo Picanso, eu tenho como ou vocês só trabalham com aparelho fixo? A gente pode também fazer o tratamento de alinhador, é só vocês virem aqui na faculdade, fazer uma avaliação. A gente tem avaliação de orto aqui toda terça, quarta e quinta pela tarde. Então, quem tiver interesse, pode vir aqui na faculdade, fazer a avaliação e ver se o seu caso é para alinhador. Esse era o ponto principal, né? Não é porque você vai chegar aqui dizendo eu quero colocar alinhador, porque a doutora Charlene disse que aqui na faculdade bota. Mas não vai ser sempre assim. A gente é bem Caxias quanto a isso, né? A equipe de ortodontia coordenada pelo Dr. Paulo Picanso, a gente realmente bate muito no pé aqui. A gente só vai fechar o teu contrato de alinhador se a gente, com os estudos, a gente senta para planejar, existe uma reunião semanal que a gente senta para observar todos os casos clínicos, para ter certeza que todos aqueles casos clínicos estão batendo, né? Tá todo mundo ali conversando a mesma língua, tá tudo planejado da maneira que tem que ser. E aí a gente decide junto se aquele caso é um caso para alinhador ou não é um caso para alinhador. Não é mesmo, doutora Exatamente. Charlene? Aqui é tudo muito estudado para dar o melhor resultado realmente para o paciente. Show. E se você que está em casa tem interesse de ser nosso paciente, de conhecer a Faculdade Paulo Picanso, ou você que é dentista e achou muito legal a maneira como a doutora Charlene falou aqui, e que gostou muito disso e quer ser nosso aluno da pós-graduação, quer ser nosso aluno do mestrado, ou quer ser nosso aluno de graduação, tem interesse de fazer odontologia, você pode entrar em contato agora com a Faculdade Paulo Picanso através do número 8171 3222. Aqui dentro você pode entrar com sua nota do Enem também, tá? Você pode fazer o vestibular também. Existem várias opções da maneira de seu ingresso para a Faculdade Paulo Picanso. E se você quer ser nosso paciente, quer conhecer a doutora Charlene pessoalmente aqui na Faculdade Paulo Picanso, participar aqui, ser nosso paciente da ortodontia, talvez usar um alinhador ou fazer outros procedimentos, uma prótese, um canal, você pode estar procurando a Faculdade Paulo Picanso através do número 981713222. Foi um grande prazer estar aqui, doutora Charlene. Muito obrigada por Eu que ter agradeço. compartilhado aqui tanto conhecimento com a gente. Parabéns pela tua trajetória aí de alguns anos de ortodontia. Agora vem mais 2 anos aí de mestrado, tá? Meus parabéns. Tenho certeza que você vai gostar muito e tenho certeza que você vai crescer ainda mais e vai estar aqui, voltar para o nosso programa para responder mais perguntas, né? Com certeza. Um abraço, pessoal. Um abraço a todo mundo da Rádio Shalom. Um beijo. Fiquem com Deus. Tá aí, você acompanhou a entrevista com a nossa querida doutora Elis, da Faculdade Paulo Picanso. Você acompanhou aqui na Rádio Shalom o quadro Para Viver Bem, que volta na próxima quarta-feira. Para viver bem. Agora,